Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar vocês para uma reflexão bíblica que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. A história que encontramos aqui é uma das mais conhecidas e inspiradoras histórias de toda a Bíblia. A história de Davi e Golias. É uma história que fala sobre fé, coragem e a certeza de que Deus está conosco, não importa o tamanho do gigante que enfrentamos. Vamos olhar para 5 pontos que podemos aprender com a atitude de Davi, pontos que nos ajudarão a enfrentar os Golias da nossa própria vida. Em primeiro lugar, eu destaco que Davi nos ensina a olhar além do que os outros olham. Não deixe se intimidar pela aparência do problema, por mais que ele seja um gigante. Quando Davi chega ao campo de batalha, ele vê o que todos veem: um gigante de quase 3 metros de altura, coberto de armadura, desafiando o exército de Israel. Os soldados, inclusive o rei Saul, estavam paralisados de medo. Eles veem apenas o tamanho, a força e a ameaça de Golias. Mas Davi, com os olhos da fé, vê algo diferente. Ele vê além do que os outros veem. Ele não se impressiona com a armadura, com a lança, com o tamanho do gigante. Muitas vezes, nossos problemas parecem gigantes. A doença, as dificuldades financeiras, os desafios no trabalho, na escola e etc. Eles parecem grandes demais para serem superados. Mas assim como Davi, nós somos chamados a olhar além da aparência. Somos chamados a olhar para o nosso Deus, que é infinitamente maior do que qualquer problema que enfrentamos. Em segundo lugar, Davi nos ensina a ignorar as vozes dos desencorajadores. Antes de Davi enfrentar Golias, ele teve que lidar com as vozes de sua própria família. Por exemplo, seu irmão mais velho, Eliabe, o acusa de ser orgulhoso e malicioso. Depois, o próprio rei Saul tenta convencê-lo de que ele não pode lutar contra o gigante, pois é apenas um jovem inexperiente. O próprio gigante Golias olhou para Davi e o desprezou. As pessoas ao redor de Davi tentaram diminuí-lo, fazê-lo duvidar da sua capacidade e da sua fé. É muito comum que, quando decidimos enfrentar um desafio, às vezes as pessoas ao nosso redor nos desencorajam. Amigos, familiares, até mesmo pessoas da igreja podem nos dizer: você não vai conseguir, você é muito fraco para isso, isso é loucura, desiste. Davi não deu ouvido a essas vozes. Ele sabia em quem confiava. Ele tinha uma convicção interna que vinha de suas experiências com Deus lá no campo, quando ele tinha uma vida de intimidade com o Senhor, e Deus lhe deu vitórias quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando a voz de Deus é mais alta em nosso coração, as vozes do mundo se tornam apenas ruídos. Em terceiro lugar, Davi nos ensina a lutar com as armas corretas, a usar as armas que Deus nos deu. Saul tenta dar a Davi sua própria armadura, mas a armadura de Saul era pesada, desconfortável e não servia para Davi. Ele não estava acostumado a ela. Davi a retira e decide enfrentar o gigante com suas próprias ferramentas: um cajado, uma funda e 5 pedras lisas. Ele usa o que ele já conhecia, o que ele usava para proteger o seu rebanho. Deus nos dá talentos, dons e experiências únicas. Não tente ser outra pessoa. Não tente usar a armadura de outra pessoa. Deus nos equipa de maneira específica para as batalhas que enfrentamos. Davi usou o que ele tinha, com a fé de que Deus faria todo o restante. Às vezes, olhamos
para o que os outros têm e desejamos ter a armadura deles. Mas a vitória não está nas ferramentas, a vitória está nas mãos de Deus. Ele usa aquilo que Ele mesmo colocou em nossas mãos para nos dar a vitória. Em quarto lugar, eu destaco que Davi nos ensina a lutar a batalha do Senhor. Davi não encara a luta como uma questão pessoal. Ele não está buscando a glória para si mesmo. Ele entende que essa é uma batalha que pertence a Deus. Ele diz a Golias: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi não está lutando contra Golias, ele está lutando por Deus para trazer honra ao nome de Deus. Onde entendemos que as nossas batalhas não são apenas nossas, mas que pertencem ao Senhor, o peso sai de nossos ombros. Nossas lutas contra o pecado, as tentações, os problemas da vida, tudo isso é uma oportunidade de vermos a mão de Deus em ação. Não somos nós que lutamos sozinhos. É Deus quem luta por nós. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em último lugar, eu destaco que Davi nos ensina a celebrar a vitória de Deus. Depois de derrotar o gigante, o povo de Israel celebra a vitória. A vitória de Davi foi uma vitória para todo o povo de Deus. Quando superamos um desafio, não é apenas um sucesso pessoal. É uma oportunidade de glorificar a Deus e testemunhar do seu poder. A nossa vitória se torna um testemunho para os outros, encorajando-os a também confiarem em Deus. Davi celebrou a vitória de Deus e nós também devemos celebrar as vitórias que Ele nos dá. Seja uma pequena superação diária ou uma grande conquista, devemos dizer como o povo de Deus no Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que a história de Davi e Golias nos lembre que não importa quão grande seja o gigante, o nosso Deus é infinitamente maior. Assim como Davi, você pode ser subestimado, ridicularizado e desacreditado. Mas se a sua confiança estiver no Senhor, o gigante cairá. E a sua vitória servirá para mostrar ao mundo que do Senhor é a guerra, do Senhor vem a vitória. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.